Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao fechamento mensal de mercado da Sacre Investimentos. Eu sou Gustavo De Gasperi e, junto com os demais especialistas da Sacre, nós iremos passar pelos principais acompanhamentos de mercado e notícias que movimentaram o mercado no mês de março. E como de costume, a gente sempre começa falando primeiro de Brasil, né? Já na tela, então, os indicadores referentes à bolsa aqui no Brasil, né? A gente vê o índice Bovespa sendo bastante beneficiado pelo forte fluxo de capital estrangeiro ao longo desse trimestre, né? Então, no mês de março, a gente teve alta aí de 6,06%, né? Cotado a aproximadamente 120 mil pontos. Quando a gente olha a nossa bolsa em dólar, o índice avançou 16% no mês de março e já acumula impressionantes 35% de valorização no ano. Tá? Com esse desempenho, nosso índice ele é hoje destaque está entre as melhores bolsas do ano. Tá? No mês de março, o saldo líquido de capital estrangeiro foi positivo em 21,35 bilhões de reais e no ano já ultrapassa a marca de 64 bilhões de reais. Né? E a gente procura entender um pouquinho o motivo desse alto fluxo de capital estrangeiro. Né? A gente tem alguns fatores que levam para esse acontecimento. O primeiro deles é a rotação global de ações de crescimento por ações de valor. Né? A gente está vendo um movimento muito intenso agora com a alta de juros e inflação ao redor de todo mundo, os investidores migrando, saindo de posições em ações de crescimento, em ações de tecnologia principalmente, e migrando então para ações de valor, como ações ligadas a commodities e financeiras também. Né? E quanto a gente olha para o Brasil, né, o Brasil ele tem uma forte exposição a esses setores, né, commodities e bancos, né, além de mostrar valuations aí bastante atrativos, né, comparados às demais empresas mundo afora. Né? E com isso a gente acabou tendo um fluxo forte aí de imigração também até dos próprios mercados emergentes, né? Quando a gente olha o Brasil concorrendo e disputando esse fluxo com os demais mercados, o Brasil ele acabou sendo priorizado, tá? É, a gente teve também a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que bem ou mal acabou também beneficiando o Brasil, pelo menos com relação à entrada de recursos, né? Então, o alto preço aí das commodities acabaram favorecendo as principais empresas brasileiras como Vale e Petrobras, por exemplo. Tá? Dando sequência, outro ponto que também foi bastante favorável aqui para o Brasil é a questão da gente se aproximar aí do fim do ciclo de alta de juros, né, enquanto o Fed e outros bancos centrais do mercado estão ainda começando a alta de juros por lá. Né? Isso acabou trazendo também uma entrada de capital estrangeiro aqui para o Brasil em função desse altos juros. Tá? É, apesar dessa alta expressiva do Ibovespa nesse primeiro trimestre do ano, a gente viu que 75% dessa alta ela veio muito ligado às ações de Petrobras, Vale e os grandes bancos, né? O que mostra que a gente ainda tem bastante oportunidade disponível nas demais ações da Bolsa. Né? Então, que ainda não captaram toda essa alta expressiva que as ações de commodities e o setor financeiro captou. Tá? Entrando um pouco nos dados econômicos, no dia 16 de março, a gente teve o Comitê de Política Monetária elevando a Selic aí para 11,75% ao ano, né, e sinalizando para o mercado aí que o aperto monetário ele pode se encerrar com a Selic na faixa aí de 12,75%, né, no cenário mais provável. Tivemos também dados de inflação, né, o último dado divulgado até o momento foi o IPCA 15, que avançou 0,95% em março, sendo essa alta a maior alta para o mês de março desde 2015. Tá? Tivemos também dados de emprego, né? A taxa de desemprego aqui no Brasil ficou em 11,2% no fechamento de março, o menor nível aí em 6 anos. No entanto, apesar da recuperação de emprego, a gente vê que o salário médio real ele continua a encolher e está cerca aí de 8,5% abaixo dos níveis observados pouco antes do surto do Covid-19. Passando um pouquinho agora pelo cenário político, né, em meio à disparada aí das cotações de petróleo no mercado internacional, a gente viu a Câmara dos Deputados aprovando o texto base do projeto que determina que estados e o Distrito Federal adotem uma alíquota única de ICMS sobre cada combustível. Né? A ideia aqui é tentar minimizar o efeito da alta do petróleo no combustível para o brasileiro de alguma forma. Né?
Tivemos também mudança no comando da Petrobras, né, o presidente Jair Bolsonaro ele retirou o então general Joaquim Silvio Luna, né, e ele seria substituído pelo economista Adriano Pires, mas agora no final do mês o Adriano Pires ele não pôde assumir o cargo por questões de conflito de interesse, né. O Adriano ele é sócio de uma das empresas que possui a Petrobras como cliente, e aí por questões de compliance, né, ele acabou não podendo assumir esse cargo, e até o momento a presidência da Petrobras segue sem definição. Passando agora para o cenário internacional, a gente fala um pouquinho dos Estados Unidos, né? Então, vimos nos Estados Unidos o presidente norte-americano Joe Biden, ele anunciando uma série de sanções contra a Rússia, né? O principal embargo econômico que foi anunciado foi a proibição de importação de petróleo e gás russo, medida que também foi acompanhada pelo Reino Unido. No cenário econômico, a gente viu a inflação americana atingir o maior patamar dos últimos 40 anos, o CPI, que é o índice que mede a inflação ao consumidor, atingiu 7,9% no acumulado dos últimos 12 meses, dado bastante impressionante para a economia americana. E com isso, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano ele iniciou o aperto monetário por lá para combate à inflação. A gente viu os Estados Unidos aí subindo a taxa básica de juros em 0,25% e sinalizou ainda mais 6 altas adicionais ao longo das próximas reuniões de 2022. E na última sexta-feira, tivemos também o relatório de emprego americano, que apontou que a taxa de desemprego caiu para 3,6% em março, abaixo dos 3,7% esperados pelo mercado, e também o menor nível desde fevereiro de 2020. Porém, a criação de novos postos de trabalho foi de 431 mil, aquém dos 490 mil esperados pelo mercado. Né? No acumulado do ano, a gente vê aí os índices de ações nos Estados Unidos fechando no campo negativo e sendo bastante impactado aí pela questão da inflação e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Já na Europa, né, a zona do euro ela sofre bastante também, principalmente por estar próximo ali geograficamente da questão da guerra, né? Então, a gente vê aí índices, por exemplo, como confiança do consumidor, apresentando sua segunda maior queda mensal na série histórica, né? Então, um reflexo aí ligado diretamente a preocupações com a guerra. Tá? Além disso, a gente teve também o índice de gerente de compras, o PMI da zona do euro, recuando de 55,5 pontos para 54,5 pontos em março. Né? Isso mostra como a guerra na Ucrânia ela exerce impacto aí imediato sobre a economia da região e há riscos significativos também do declínio de atividade no segundo trimestre desse ano, então cabe bastante atenção à Europa nesse momento, tá. E falando um pouquinho de China, né, o mês de março na China ele foi marcado aí por uma série de novos lockdowns, né, devido à maior onda de covid que o país já viu desde o início da pandemia, né. A China sofrendo muito agora por questões de covid, então muitas restrições por lá, a gente vê muitas cidades chinesas restringindo mobilidade e interrompendo também o setor manufatureiro por lá, né. Isso acaba aumentando um pouco mais as preocupações com relação às cadeias de suprimentos globais e a questão de inflação por falta de oferta, tá. Já os dados de inflação ao consumidor na China, eles apresentam bons números, né, fecharam em mais 0,9% no comparativo anual, que ficou bem abaixo da meta aí de 3% para 2022, o que indica também um consumo mais fraco no país, tá. Por fim, a gente vai falar um pouquinho dos fundos imobiliários, né, o IFIX, a gente vê ele no ano basicamente estável, né, e muito desse movimento a gente está vendo uma certa recuperação do IFIX agora em março, ele subindo 1,42%, né, a partir do momento que o Banco Central ele sinaliza o possível fim do término da alta de juros e da Selic, né, ou seja, isso dá indícios de que o próximo movimento a acontecer seria a queda de juros, o que favorece então o mercado de fundos imobiliários e a gente já começa a ver investidores montando posições nessa classe de ativo, tá. Dando sequência aqui, eu vou chamar o Leandro, nosso especialista de câmbio, para comentar um pouquinho de moedas. Tudo bem, Leandro? Fala, Gustavo. Tudo bem, time? Vamos lá. Nós tivemos um mês de março bem desafiador, né? Ele basicamente vai contra
tudo que a gente havia pensado e basicamente tudo que os analistas previram, né, para esse ano, né? A gente está vendo um quadro praticamente todo vermelho aqui, o que mostra que, de fato, os acontecimentos com a guerra lá da Ucrânia e Rússia, né, frente a essa previsão de alta de juros ali nos Estados Unidos, né, tem trazido bastante capital aqui para o Brasil, né, como o Gustavo já bem falou sobre a nossa grande alta ali no Ibov nesse último mês, né, e também nesse ano, né, então a gente crescendo cada vez mais e está trazendo bastante investidor estrangeiro para cá, o que tem trazido em média já superou 70% do ano passado, né? É muito capital estrangeiro entrando aqui no Brasil. Então a gente acumula essa queda aí de março do dólar versus o real de 8,15 no mês de março. Meu Deus, despencou quase que R$ 1 do que estava anteriormente, né? Então a gente pode ver nesse slide também, né, o índice DXY, que basicamente é um índice que é uma cesta de moedas versus o dólar, tá? O que isso mostra para a gente? Mostra para a gente como está o apetite a risco lá fora, né? E como o Gustavo bem já mostrou, né? Ele está com uma alta considerável em março, que mostra de fato esse, esse receio, né, do risco global, só que no Brasil isso não acontece. Então, os investidores estrangeiros estão vendo esse mercado totalmente descontado, né, e aproveitando essas pechinchas e essas posições em commodities para poder comprar Brasil. Então, o fluxo estrangeiro continua entrando mesmo que haja essa aversão. Então, nós estamos vendo aí, de fato, tudo isso refletindo na nossa moeda, que tem ficado entre as primeiras aí mais valorizadas frente ao dólar, tá? Então, o cenário continua esse, o BTG propôs aí uma revisão no cenário de dólar contra o real para R$ 5, tá? Para o final do ano, vamos ver como isso se comporta. Olho nos juros também nos Estados Unidos, olho também na inflação global, esse fantasma que voltou a assombrar um pouco a gente, né? E olho também nas commodities, que o Diego vai falar um pouquinho mais tarde, tá? Sobre as criptomoedas, a gente está vendo o mercado, como de costume, extremamente volátil, né? Esse mês não foi diferente. Apesar de acumular uma queda aí em 2022 de 1,51, que aqui nas criptos não significa muita coisa, né? No mês de março acumula aí uma alta de 5,42%, né, mostrando essa recuperação e, segundo analistas, buscando o próximo preço, que seria em 52 mil dólares, tá? Então, muitos analistas têm falado sobre essa projeção do Bitcoin aí para os próximos meses. E o Ethereum, que promete muito, né, na verdade, com relação às atualizações deles para esse ano, né, sobre transformar um pouco de como funciona a blockchain do Ethereum, né, ele mostrou uma alta bem significativa, com os investidores de olho nessa atualização, que deve inovar bastante, tá? Então, os investidores têm apostado muito mais na Ethereum do que o próprio Bitcoin, né? O nosso príncipe aqui das criptomoedas tem surfado essa alta aí nesse último mês, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de cenário é um capital estrangeiro que continua entrando com bastante intensidade, né, comprando bolsa brasileira, uma previsão um pouco mais baixa aqui do dólar, né, e aqui nas criptomoedas, volatilidade é certa e uma promessa aí de uma atualização bem mais robusta aí na estrutura da Ethereum, tá? Então, fico por aqui, tá? Devolvendo aí para você, Gustavo. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Leandro. Bom, dando sequência, então, vou chamar aqui o Alípio para fazer os comentários sobre as commodities agrícolas. Tudo bem, Alípio? Tudo bem, olá, Gustavo, vamos lá? Antes mesmo da pandemia, Gustavo, a gente já vem vivendo um momento aí de alta nas commodities, né? O produtor brasileiro deve ter percebido o quanto soja, milho, boi gordo, café, isso tudo subiu. E com esse câmbio apreciado até recentemente, o produtor rural acabou vendendo soja a R$ 200 a saca,
ficou até conhecido como soja guará no mês de março, porque foi possível vender a saca de soja a R$ 200 por produtor rural lá na ponta. Tá? Mas o mês de março, em relação à soja, ele foi marcado principalmente por 3 fatores. Primeiro foi a redução da estimativa de produção de soja pelo ISDA, Conab, o avanço da colheita no Brasil e o conflito também entre Rússia e Ucrânia. Isso tudo trouxe volatilidade para os preços e a soja fecha o mês com uma alta de 2,13%, negociada a $35,68 a saca. O ajuste nos números ficou novamente concentrado nas culturas da América do Sul. O ISD reduziu praticamente em 10 milhões de toneladas toda a produção. A América do Sul ela sofre com perdas de produtividade devido ao fenômeno Laninha, né? Na redução mais significativa foi no número da produção brasileira, com queda de 7 milhões de toneladas. A Argentina também teve uma redução importante de 1,5 milhão em produtividade. E com esse resultado, os estoques finais ficaram em aproximadamente 301 milhões de toneladas. Isso representa uma queda de aproximadamente 1,25 milhão de toneladas frente ao último relatório que foi emitido pelo ISDA. Além do ISDA, a Conab também emitiu um relatório. Né? A entidade brasileira reduziu a estimativa em 2,7 milhões de toneladas, também devido à piora no quadro para os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, projetando que a safra 21-22 terá uma colheita de 122 milhões de toneladas. Né? Além disso, como eu disse inicialmente, o conflito entre Rússia e Ucrânia trouxe muita estabilidade para as negociações de soja, que tem movimentos historicamente relacionados com a flutuação do milho, trigo e petróleo, por isso que a soja é intimamente ligada com esse conflito. Né? Então, o quadro de oferta ficou incerto devido às sanções também econômicas aos russos e aos movimentos militares que estão ocorrendo na região. Já em relação ao milho, tivemos uma queda aí no mês de março de 6,25% e a saca foi negociada a R$ 91,31, isso na B3. Né? Mais uma vez, o conflito na Europa foi muito importante para as negociações do milho em março, principalmente pelo fato da Ucrânia ser um dos maiores exportadores. Né? Mais uma vez aqui, segundo estimativas do ISDA, o país europeu produz 3,5% de toda a oferta global de milho, mas é responsável por 17,5% das exportações entre os maiores vendedores. Então, isso deteriorou muito a expectativa dos operadores de mercado em relação à recomposição da relação entre o estoque e o uso do milho, né, que está historicamente baixo em aproximadamente 26%. Tá? Quanto aos números das entidades que emitem esses relatórios, o que há de mais relevante agora é o acompanhamento do plantio da segunda safra no Brasil. A Conab estima que 74% aproximadamente da área já está semeada, né, ou foi semeada no mês de março, com destaque para o estado do Mato Grosso, que está com 94% da sua área plantada. A previsão é de um plantio em uma área de aproximadamente de 16 milhões de hectares, o que representa um acréscimo de 6,7% a mais do que a safra anterior. Então, a atual expectativa da Conab é que a produção total de milho cresça 29% em relação à safra passada, podendo chegar a 112 milhões de toneladas, sendo 86 milhões provenientes da safrinha, que é, o que vem sendo cultivado agora. Tá? Em relação ao boi gordo, uma queda de 5,24% no mês, negociando a R$ 325,80 a arroba. O boi gordo continua vendo a China como um porto seguro para a demanda. As exportações de carne bovina para a China elas seguem num ritmo muito forte, acima dos níveis médios que foram observados nos últimos 5 anos, inclusive acima do mesmo período do ano passado. E essa demanda externa ela tem sido o fator de sustentação para os preços nesses patamares elevados, né? Considerando que a procura doméstica no Brasil, a procura segue bastante enfraquecida. Né? Os preços atuais de carne bovina eles são quase proibitivos para a população que perde o poder de compra à medida que a inflação demonstrou altas aí significantes nos últimos meses. Né? Importante destacar que, historicamente, o mês de março ele representa um momento de aumento das escalas de abates, o que pode tornar menos apertado o quadro de oferta para os frigoríficos, né, e, por consequência, trazer preço um pouco mais baixo que os observados atualmente, com a ressalva que este evento depende do grau de absorção da oferta brasileira aqui também pelos chineses. Tá? Então, o mercado chinês bastante agressivo na compra e o mercado doméstico bastante enfraquecido. Já em relação ao café, uma queda de 3,95 no mês, negociada a $208 a saca. Já em relação ao café, existe uma incerteza em relação à demanda e isso pressiona as cotações. Né? O café arábica apresentou uma queda expressiva no mês de março, um movimento
que é explicado majoritariamente pela incerteza em relação à recomposição da demanda. O conflito entre Rússia e Ucrânia levantou muitas dúvidas em relação à procura pelo café na Europa, que pode ter um enfraquecimento da atividade econômica, né, a partir das consequências desses exercícios militares que estão ocorrendo no continente. Então, alto no custo de energia, queda no rendimento real de algumas camadas da sociedade, e etc. Importante destacar que o continente europeu é o maior mercado consumidor para o café, absorvendo aproximadamente 30% da oferta líquida global. Então, o quadro para oferta segue bastante apertado, é condizente com os preços que estão sendo praticados agora, segundo boa parte dos analistas. A exportação dos membros e não membros da OIC, que é a Organização Internacional do Café, da safra 21-22, entre outubro 21 e janeiro 22, somam 41 milhões de sacas, é uma queda de 1,65 em relação ao mesmo período da temporada 2021, quando embarcou mais de 42 milhões de sacas. Tá? O clima também afetou bastante o parque cafeiro brasileiro, que segue no radar na maioria dos analistas. Tá bom? Então essas aí foram as notícias das commodities agrícolas do mês de março. Muito obrigado, Alípio. Dando sequência, então, Diego vai comentar um pouquinho das demais commodities aqui para a gente. Fala, Diego, tudo bem? Opa, agora consegui desmutar aqui. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá dar sequência. Falar um pouquinho dessas 3 importantes commodities, tá? Para depois a gente falar um pouquinho da taxa de juros do Brasil aqui. Então, começando aí pelo petróleo, né? O Brent, que a gente usa como referência, né? Que é o que a Petrobras também usa como referência. A alta volatilidade é a palavra para descrever o comportamento do mês, né? Basicamente, no início do mês, a primeira quinzena, né? A gente teve um movimento de forte alta, né? Principalmente devido a essas preocupações do mercado sobre o efeito cascata dessas pesadas sanções que a Rússia vem sofrendo, que até o Gustavo já comentou, né? Lembrando que a Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo, né? E aliado também a uma paralisação que houve, né, no oleoduto, devido a tempestades, que é o oleoduto chamado CPC, que é basicamente um consórcio, tá, entre a Rússia e o Cazaquistão, sendo esse consórcio uma importante linha de fornecimento global, tá, de petróleo. Então isso também impactou nos preços, né? Mas aí na segunda quinzena a gente começou a ter uma queda já dessa, ou seja, um arrefecimento, né, nessa grande alta que teve a primeira semana, e basicamente o mais forte foi na última semana do mês de março, que o recuo foi mais evidente, principalmente devido a novos lockdowns, né, que a China anunciou em grandes cidades, né, e essa é a política de zero Covid, né, que a China vem adotando, e também ganhou muita força foi que o presidente Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, anunciou aí na semana passada que vai liberar aí 1 milhão de barris por dia da reserva estratégica do petróleo dos Estados Unidos por 6 meses, ou seja, isso vai totalizar nada mais, nada menos que 180 milhões de barris ao todo, tá? A partir agora do próximo mês de maio. Alguns aliados ocidentais, né, que fazem parte da Agência Internacional de Energia, também concordaram com essa prática aí dos Estados Unidos e também vão liberar uma parte de suas reservas, lembrando que é a maior liberação de reserva feita na história dos Estados Unidos, tá? Embora esse volume seja realmente significativo, né, em relação à demanda global, coloca uma pressão imediata nos preços, como aconteceu, né, fazendo que o fechamento da commodity tenha sido de 7,69, que é um fechamento alto, mas como eu falei, chegou a passar de 15% durante o mês, né, fechando no patamar de 108 dólares e 52 centavos, né, embora essa pressão tenha sido forte, imediata, os principais analistas creem que é uma solução bem paliativa e de curto prazo, que talvez pode ser que o petróleo volte a ter aí uma pressão nesses preços aí no médio prazo, né? Então vamos acompanhar. Já o minério de ferro também uma forte alta, né? Uma alta bem expressiva aí, mais de 16% de alta no mês, fechando a 158 dólares e 81 centavos o quilo lá no Porto de Dalian, né? Basicamente os mercados esperam uma demanda bem robusta, né, de reabastecimento da China quando essas restrições do Covid, né, essa política zero forem suspensas, que devem ocorrer nas próximas semanas, é a expectativa do mercado como um todo, né? E otimismo também pelo lado político, né? O lado político aí da China vem colocando adicionais aí para sustentar
essa maior produtora de aço mundial, né? Sinais de um setor industrial bem resiliente, mesmo com todas essas questões do Covid, né? As empresas industriais na China tiveram um forte crescimento no lucro no primeiro bimestre de 2022. Então, são várias notícias interessantes, tanto macroeconômicas, no sentido que a política da China, né, a parte econômica, o Ministério da Economia da China vem implementando vários apoios, né, e subsídios para que volte realmente ter um crescimento significativo esse ano na China, e também esses dados aí de relevantes de lucros aportados de empresas industriais da China fizeram com que os investidores ficassem bem impressionados, digamos assim, tá? Então, favoreceu essa alta bem contundente do minério. Já falando um pouquinho do ouro, né, uma alta aí de quase 3%, né, fechando aí o mês em $1.954 a onça, né, basicamente as tensões geopolíticas, né, e essa elevação da preocupação em inflação global, como já foi abordado pelos colegas, foram os principais fatores aí para essa alta mensal da commodity, né. Essa alta só não foi mais expressiva, basicamente devido ao avanço dos juros, né, do Tesouro norte-americano, né, dos Treasuries. A gente usa muito o T10, que é um dos principais, né, que é um título de 10 anos de vencimento do Tesouro norte-americano. Ele fechou o mês no patamar de 2,34%, tá? Isso é um patamar bem elevado, foi uma alta de 28%, considerando o fechamento de fevereiro com o fechamento de março, tá? Então, realmente, isso impacta bastante, né? Só para vocês entenderem, a curva de juros, né, dos títulos aí de 2 e 10 anos, os Estados Unidos inverteu, isso chama muita atenção. Existe, né, uma prerrogativa de quando há uma inversão na curva de juros, vou falar um pouquinho mais para frente, pode estar previndo aí uma recessão à frente. Então, com essa escalada de retorno bem expressivo do título público federal norte-americano, que basicamente é o título aí mãe, né, da renda fixa mundial, que é onde o pessoal realmente aporta seu recurso de segurança, digamos assim, e acaba competindo, né, diretamente com uma reserva de segurança juntamente com o ouro. Então, os investidores nesse momento acabam preferindo também colocar uma boa parte nesse título de renda fixa, e isso impulsionou, né, fez com que o ouro não tivesse uma alta tão expressiva, haja visto que as tensões geopolíticas estão bem à flor da pele, tá? É, Diego, só fazendo uma correção no slide anterior do Alípio, né, a cotação do café fechou, na verdade, em $280 e não 208, como ele comentou, só um pequeno ajuste, tá bom? Bom, dando sequência então, Diego vai comentar um pouquinho para a gente da curva de juros futuro. Segue lá, beleza. Diegão. Vamos lá, tranquilo. Falando um pouquinho da curva de juros, né, a taxa de juros futuros tiveram basicamente dois movimentos também durante o mês de março, né, muito parecido com o que eu falei há pouco aí, em relação ao petróleo, né. A primeira quinzena tivemos um movimento aí de forte alta, né, refletindo basicamente as preocupações com esses choques inflacionários causados pela guerra da Ucrânia, né, e essas sanções praticadas contra a Rússia, né. E também houve, né, na primeira quinzena aí de março, a divulgação do IPCA de fevereiro, que teve um acumulado dos últimos 12 meses, estava em 10,54. Isso também impactou bastante e colaborou bastante para essa alta na primeira quinzena. Mas a segunda quinzena foi um tanto quanto extremista, né? Recuou, trouxe praticamente todo essa alta que tivemos na primeira quinzena, foi marcado esse arrefecimento, né? Teve os principais fatores de arrefecimento, basicamente esse apontamento, né, como o Gustavo já falou, de uma possível final de ciclo de alta da Selic, né, com um ponto terminal na casa de 12,75%, e esse alívio cambial, que foi bem expressivo, como também o Leandro comentou, colaborou muito, muito para que esse movimento de queda acontecesse, né, e aí a gente teve só uma pequena alta no fechamento do vértice mais curto de 2023, e nos outros vértices praticamente uma estabilidade, né, então mesmo tendo uma grande volatilidade, tendo uma primeira quinzena de forte alta que assustou também alguns investidores, né, e a gente está falando bastante, né, desses reflexos, tanto da inflação quanto dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, né? Então isso está impactando no nível mundial mesmo, tá? Aproveitar também esse tópico aqui para a gente falar um pouquinho de alguns indicadores macroeconômicos e perspectivas, tá? Vou tentar resumir, porque esse assunto macroeconômico, falar de inflação, possível crescimento do Brasil é algo que dá para ficar aqui minutos ou horas falando, mas eu vou resumir, tentar fazer de maneira mais sintética possível, tá? Então, a gente pode dizer até que esse primeiro trimestre do ano não foi
um trimestre ruim, tá, para a economia brasileira, né? A expectativa aí de alguns analistas quanto a uma possível queda do PIB, que vinha sendo falada nesse ano, ou seja, um fechamento do PIB negativo no ano 2022, já está sendo revisada pela maioria dos especialistas, tá, e analistas, que deveríamos ter um crescimento positivo, né? Aí na faixa de 0,5% a um ponto percentual, né? As medidas de estímulos implementadas pelo governo federal, né, recentemente, cerca de 100 bilhões de reais em conjunto aí com aumento esperado do gasto público nos estados, apontaram para esse possível crescimento aí na faixa de 0,5%, tá, pelos analistas que foram indicados, né? E também a taxa de desemprego deve fechar o ano um pouco abaixo dos 11%, né? Então também mais um dado bem positivo, né? Além disso, com esse fim dessa primeira onda, digamos assim, uma onda forte da variante Omicron, né, da Covid, dados de alta frequência e dados de confiança de março sinalizaram uma recuperação de atividade econômica muito relevante, tá? Assim, o BTG manteve a expectativa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de 2022 para 0,4, né, comparando o trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2021, e ajustaram a projeção de crescimento de 0,3 para 0,5 no fechamento do ano, principalmente devido a esses balanços de risco positivo que eu mencionei, tá? Agora também fazer um resuminho sobre esse cenário de inflação, né, que vem apavorando a nível mundial, como o Leandro comentou, né? Segue muito desafiador esse cenário, né? Apesar dessa apreciação cambial recente, né? Em março a taxa de câmbio seguiu uma trajetória de apreciação, esse preço doméstico de diversos commodities afetadas, né, por esse conflito na Rússia se encontram abaixo dos níveis pré-guerra, né? Então, bem interessante isso. Mas essas incertezas seguem elevadas e o risco altista permanece. Hoje, a gente já vou falar de números, né? O pessoal tem revisado a perspectiva da inflação, né? Do IPCA, o índice oficial do Brasil aí, para esse ano para cima e com viés negativo, né? Então, essas incertezas estão bem complexas, né? A guerra e as melhores perspectivas para a atividade econômica, né, e o mercado de trabalho ainda podem resultar também em inflação, pressão inflacionária adicional. Então, ou seja, mesmo tudo tem um lado da moeda, né? Então, se realmente a gente voltar a crescer aqui internamente, atividade econômica, um nível de desemprego menor e consumo maior, isso deve resultar também na pressão inflacionária. E claro que se a guerra também ou não acabar, ou se ela persistir por muito tempo, né? E a despeito na melhora dessas perspectivas da taxa de câmbio, né? Os analistas aí do BTG acreditam que ainda é bem cedo, né, para esse otimismo em relação ao cenário de inflação, como eu comentei, e revisaram, tá, a expectativa de IPCA para 2022 para 7,3, né? Então, voltando aqui, repetindo, 7,3 é a expectativa atual, tá, do BTG, dos analistas do BTG, para fechamento do IPCA acumulado de 2022, e para 2023 também aumentaram um pouco a perspectiva para um fechamento na faixa de 4%, tá? Lembrando, pessoal, que essa expectativa, que há a expectativa, né, que o pico da inflação, né, no Brasil ocorra agora no segundo trimestre, mais especificamente entre os meses de abril e maio, no qual nós entramos agora o abril, né? Então, vamos ficar de olho nisso daí. E os analistas também não descartam essa possibilidade do IPCA realmente chegar a 8%. Então, hoje, por exemplo, tá, a perspectiva aqui do BTG é de 7,3%. Eles veem um viés mais negativo. É mais fácil, talvez, atualmente falando, que está mais próximo de ir para 8 do que recuar a patamares abaixo de 7, tá? E também, só também fazendo um parênteses, né, que esses riscos domésticos aqui, como a questão fiscal do Brasil, acontece uma sintonia aí com essa inflação mais alta, não só no Brasil, como nos países emergentes e desenvolvidos, né? Então, não é um problema, digamos assim, só do Brasil, né? Reforçando que a inflação está sendo bicho-papão a nível mundial. Países desenvolvidos, países emergentes estão sofrendo bastante. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, no início aqui de abril, não saiu, né, ainda a divulgação do IPCA de março, mas nós já temos aí a divulgação do IPCA 15, né, que é o IPCA referente à primeira quinzena de março, que foi de 0,99, um pouco acima do consenso do mercado, tá? E projeções fiscais seguem melhorando. Vou falar um pouquinho de coisa boa aqui também, né? O BTG revisou a projeção para um primário do setor público em 2022
que era de menos 9 bi para menos 4 bi, né? Quase no 0 a 0. Isso é bem interessante devido à situação que a gente vem passando nos últimos 2 anos, tá? E a expectativa da dívida bruta, tá? Também melhorou. Antes estavam falando em torno de 81% do PIB, né? Que foi o que fechou patamares próximos do fechamento de 2021. Já estamos falando em algo em 79% da dívida em relação ao PIB para esse ano, né? E o cenário de inflação mais pressionado e o câmbio talvez mais apreciado, né, colabora bastante para essa revisão de expectativas. E para finalizar, aqui só quero voltar no assunto Selic, né? O Gustavo comentou, eu quando falei um pouco aqui da curva de juros, falei da expectativa do Copom. Vamos deixar isso bem claro aqui que realmente será que é o fim do ciclo, né, de alta da Selic? Só reforçando aqui, é o que o Copom afirma, digamos assim, nessa última ata que ele soltou, né, recentemente. Basicamente, desacelerou bastante o ritmo de alta, né? Subiu agora a taxa Selic na última reunião em 1 ponto percentual, chegando a 11,75. Apesar do Banco Central não fechou a porta, tá, para novos aumentos futuros, sem falar o de maio, desculpa, já está sendo esperado um aumento da mesma magnitude, ou seja, de 1 ponto percentual também, chegando aos patamares de 12,75, né? Não fechou essa porta de alta, mas o Banco Central prefere falar atualmente que já entende que esse pico da inflação deve ocorrer no segundo trimestre e o 12,75 é suficiente para que no segundo semestre de 2022 a gente tenha um movimento de arrefecimento, de baixa, tá? Na nossa inflação, né? Vários motivos fazem com que o comitê acaba indo um pouco além disso. Alguns analistas, principalmente os do BTG, dizem que há uma grande possibilidade ainda de uma elevação de 0,5 ponto percentual em junho, ou seja, podendo chegar a 13,25, né? Então o Banco Central fala em 12,25, que pode ser o fim do ciclo da alta da Selic, mas como ele não fechou totalmente a porta e a inflação ainda segue aterrorizando, alguns analistas imaginam que podemos ter mais uma alta residual no mês de junho, chegando a 13,25, tá? Seria isso, Gustavo. Volto contigo a palavra. Obrigado, Diego. Bom, pessoal, a gente vai chegando então ao fim do nosso fechamento mensal de mercado. Agradeço a sua participação aqui com a gente, agradeço a participação de todos os especialistas. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o mês que vem.